Shalom, queridos. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã, compartilhando um pouco da palavra do nosso Deus. Nós temos trabalhado sobre o tema Reflexões sobre Deus. E falar sobre Deus, sobre a existência de Deus, é um grande desafio. É um grande desafio no meio de uma cultura onde o ateísmo está crescendo, onde as pessoas simplesmente dizem, Deus não existe. Onde a formação acadêmica de muitos líderes estão recebendo a cada dia que Deus não existe. Pensadores, filósofos estão pregando e anunciando a não existência de Deus. Então, pregar sobre Deus é um grande desafio no contexto em que nós estamos vivendo hoje. Eu queria começar lendo Romanos capítulo 1, versículo 20. Diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha, o que Paulo está escrevendo aqui, a carta aos Romanos? Esse versículo é como um eco, como um testemunho do escritor. Ele diz que o caráter e os atributos de Deus, que são invisíveis, eles podem ser vistos claramente naquilo que ele fez, naquilo que ele criou, naquilo que ele produziu. São como as características do homem que se manifesta na geração e na sua descendência. Pode-se ver como é o coração de um homem por seus atos e também por seus comportamentos. Da mesma forma, pode-se ver a evidência de Deus naquilo que Ele criou, naquilo que Ele produziu. Olha, quando olhamos para a criação, aquilo que Ele produziu, só pode ver uma coisa na nossa mente. Uma mente infinita, uma mente poderosa, uma mente acima da nossa é que criou tais coisas. É possível ver o invisível? Muitas pessoas se perguntam. Bem, em certo sentido, sim, e eu penso que sim. Embora não podemos ver um caráter de um indivíduo, nós podemos aprender algo sobre estas pessoas, observando essas pessoas em suas situações e suas palavras. Então o poderoso Deus invisível, ele pode ser visto através de suas demonstrações, de seu poder, de sua sabedoria. Quando olhamos para a criação, descobrimos que a criação é um poema de Deus, escrito de forma mais que expressa claramente a eternidade e a onipotência da sua divindade. Essas manifestações da ação de Deus na criação não são relativas, mas são absolutas. Juntas revelam uma pessoa real. Nós temos então uma medida de conhecimento universal a respeito de Deus. Embora a revelação natural de Deus não seja completa, ela sempre existiu à parte do cristianismo. Paulo não está dizendo que o homem consegue encontrar sozinho o seu caminho até Deus, não. Mas ele está dizendo que o homem natural, ele tem um conhecimento natural da existência de Deus. O modo como o cristão vê a Deus é muito mais abrangente do que qualquer teologia natural. O que podemos concluir a partir da declaração de Paulo em Romanos 1:20 é que a teologia natural pressupõe uma filosofia teísta. E aqui eu quero mencionar duas coisas que facilmente podem ser descobertas na criação e que reflete um designer inteligente, de uma mente criativa, poderosa de um Deus eterno e absoluto. Primeiro, há um poder eterno. Há um poder eterno. Segundo, existe uma viva e consciente pessoa divina, da qual emana um poder que é visto em nosso universo e é visto também ao nosso redor. Não é uma energia impessoal ou um espírito panteísta. Como é que alguém pode olhar para o vasto universo que Deus criou e negar a sua existência? Como é que nós podemos admirar um céu maravilhoso, uma lua esplendosa, um sol brilhante e ao mesmo tempo negar a existência de Deus? Olha, a ordem metódica do universo exige a existência
de um Deus criador. A criação exige um criador, e eu vou repetir, a criação exige um criador. A possibilidade de admitir por combustão espontânea é o mesmo que dizer que a Bíblia surgiu de Gênesis a Apocalipse através de uma explosão de uma gráfica. É loucura pensar dessa forma. Quando eu leio Hebreus capítulo 11, eu descubro que existem duas instruções nesse capítulo que confirmam o que eu acabei de dizer. No versículo 3 de Hebreus 11 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Vários desses heróis da fé, eles não tinham uma Bíblia para lhe dizer que Deus criou os céus e a terra. Nós, porém, temos a Bíblia e sabemos que Deus criou os céus e a terra, porque cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus assim o diz. Ela é a nossa regra de fé e prática, de conduta, de crença, da nossa essência, da nossa história. As gerações pré-diluvianas, os patriarcas, eles não tinham a palavra de Deus escrita como nós temos hoje, mas pela fé, eles viram Deus nas coisas criadas. Quando as provações vinham sobre estes santos do Antigo Testamento, tentando levá-los a duvidar, ou quando a prosperidade vinha sobre eles, tentando fazê-los duvidar da existência de Deus, então sua fé era fortalecida pela criação ao redor deles. O universo físico não é um impedimento para o homem que tem fé, mas pode ser para o que não crê, pode ser um impedimento para o cético. Uma pessoa precisa ter uma mente muito limitada para não reconhecer a existência de Deus após contemplar um universo tão rico de recursos, tão ordenado e tão planejado como é. Que o duvidoso continue duvidando se quiser, mas você verá que os patriarcas não eram vítimas de uma fé cega, mas possuíam uma boa dose de compreensão. Voltamos agora para Hebreus capítulo 11, diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Quem lê o livro de Jó se dá conta do conhecimento que as pessoas tinham na época de Deus e de sua criação, mesmo sem ter a sua Bíblia. Olhe para o verso que está falando de Moisés, Hebreus 11, 27. Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, não temendo o invisível. Você já reparou nesta afirmação de Hebreus 11, 27? Olhe lá na Bíblia, diz: vendo o invisível. Olha, isso é um paradoxo muito interessante. Como é que se pode ver algo que não se pode ver, o invisível? Isso não é uma contradição, e sim um paradoxo. Há uma diferença entre paradoxo e uma contradição. Na Bíblia não há contradição, mas há alguns paradoxos. Este é um deles, como vendo o invisível. Sabe, queridos, esta pode parecer, mas não é absurda. Pela fé, Moisés viu o que é invisível. Há certas coisas que podem ser compreendidas em parte por aqueles que estão do lado de fora da fé cristã, os que não são da fé. E há coisas que não podem ser compreendidas até que as pessoas se tornem um crente, que ela tenha nascido de novo, tendo uma experiência viva, real e poderosa com Jesus. Isso é que parece ser uma coisa absurda, tem sido visto como bênção por milhões de pessoas, tanto na fé cristã quanto pelos de fora da fé. Trata-se da existência de Deus. Moisés não foi o único homem que viu o invisível. Em cada coisa criada, os olhos da fé podem contemplar aquilo que os céticos nunca podem ver: Deus. A mão de Deus pode ser vista em toda e qualquer situação, seja através de um arco-íris, bem como através de uma enchente inundando toda uma cidade. Sabe, quando isso acontece, nós perguntamos: por que isso aconteceu? Ela foi necessária, ainda que não compreendemos, ela foi essencial. Hebreus 11, 27, desafiando a Faraó, foi desencorajado a deixar o Egito porque ele cria que havia um Deus que criou o universo ao seu redor. Um Deus que o amava e cuidava dele.
O universo foi criado por esse Deus que nos ama e que por causa desse amor, Ele entregou o seu Filho unigênito para nos salvar. Então temos no Novo Testamento uma prova definitiva da existência de Deus. Nós podemos ver aquilo que é invisível. Há algo que eu ainda gostaria de mencioná-lo, e eu vou chamá-lo de a ordem do universo. Tem sido dito muitas vezes que o universo é metodicamente ordenado, isto é, sustentado por cientistas. Deixe-me ilustrar o que eu vou dizer agora, preste bem atenção. É importante e é profundo, preciso da sua atenção. Vamos considerar a relação entre Terra e o Sol. A maior distância entre a Terra e o Sol é de 152 milhões de quilômetros e é chamado de afélio. A menor distância da Terra e o Sol é de 146,9 milhões de quilômetros e é chamado de periélio. O diâmetro do Sol é 100 vezes maior que o diâmetro da Terra e irradia mais calor por segundo do que 11 trilhões de toneladas de carvão em brasas. Agora, nós sabemos que a nossa pequena Terra está em constante movimento e por isso nos dá a impressão que o Sol e que as estrelas estão se movendo. Deixamos de perceber o movimento da Terra quando olhamos para o Sol. Quando a Terra se move, tudo que está nela se move também. Você sabia que a possibilidade de acontecer uma catástrofe da destruição fatal da vida sobre a Terra? Você sabia disso? Há essa possibilidade? Se a Terra for arrancada do curso de sua órbita, se a Terra se aproximar um pouco mais do Sol, seríamos completamente consumidos pelo calor. Se a Terra se afastar um pouco do Sol, congelaríamos em segundo. A ordem e a organização desses dois objetos no universo é muito impressionante para a nossa mente finita. Ainda mais levando em conta que o Sol, por maior que seja, não se encontra entre os maiores objetos do universo. O sistema solar, ele é composto pelo Sol como corpo central, dono do qual se move 8 planetas. E nós conhecemos eles: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. São acompanhados por dezenas de luas e por milhares de pequenos planetas, chamados de asteroides, cometas e meteoros. Agora, cada planeta do seu sistema solar, ele se move diante do seu eixo em torno do Sol. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele é 1.300 vezes maior do que a Terra e tem uma velocidade equatorial de 48 mil quilômetros por hora. É maravilhoso ver com que precisão e ordem esses planetas funcionam e se relacionam. Qualquer cientista pode dizer que a ordem do universo vai além da compreensão da mente humana. Por maior que Júpiter seja, ele se torna um anão diante da estrela gigante chamada de Betelgeuse. Essa estrela, estimada como estrela vermelha, é de 450 vezes maior do que Júpiter. O nosso planeta, diante dessa estrela, seria como um grão de areia ao lado de uma grande abóbora. A estrela Antares, ela tem uma luminosidade visual de cerca de 10.000 vezes a do Sol. Ela está distante de nós, que os seus raios que vimos hoje partiram dela há uns 600 anos atrás. Agora pense um pouco a respeito das galáxias. Você já deve ter observado como espanta a Via Láctea. Essa galáxia é composta por muitos bilhões de estrelas. Jeremias 33, 22 diz que as hostes celestes não podem ser contadas. Vista da Terra, cada estrela nesta constelação parece estar próxima uma da outra. Entretanto, uma estrela da outra pode haver milhões de quilômetros. Pense nisso, meu amigo. Existem bilhões de galáxias como esta no universo. Os cientistas dizem que essas estrelas mantêm a sua órbita pela sua própria inércia e pela força gravitacional, sendo que a velocidade de algumas delas é de 360 km por segundo. Mesmo assim, não vemos o universo caótico em processo de destruição.
Ninguém pode questionar a ordem do universo e negar que existe um poder sobrenatural por trás de tudo. Como explicar esta ordem do universo? Bem, nós tentaremos ver isso no próximo programa. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a sua vida, sua história e a sua família. Reflexões sobre Deus. Só uma mente poderosa, infinita, poderosa, tremenda, sobrenatural pode fazer as coisas de uma forma tão profunda, com uma mente tão pensativa, tão eloquente e com tanta capacitação. Deus existe, basta você acreditar. Um beijo no coração do seu amigo e apóstolo Roberto Albano. Até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir. Até breve.